Fala, meus queridos, muito bom dia, como vocês estão? Tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre Forex, vamos lá? Vamos ver o que aconteceu. E eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tô muito chateada, cara. Regiões logo cedo, né? Aí fui fazer outras coisas e voltei pra poder gravar. Só que infelizmente, né? Ou felizmente, teve alguma notícia aí que saiu, sei lá, se foi o Trump que teve uma conversa com o Irã, não sei. Não sei o que aconteceu. Só sei que movimentou tudo e aí eu falei assim, cara, agora como é que eu vou fazer? Então eu tive que refazer algumas regiões, algumas acabaram atingindo o que eu ia fazer, mas tá bom. Faz parte, né? Pra gente começar, eu já coloco aqui o dólar index, porque ele é o mais importante, ele é o que vai direcionar o restante dos outros ativos nossos. Então você vê aqui que ele não mudou muito. Eu ainda espero aqui que ele venha realmente perder esse fundo duplo, essa região aqui, ó, essa região aqui. Eu gostaria que ele continuasse fazendo mais uma quedinha para chegar nesse POI, voltar e dar a nossa compra. Então eu gostaria que isso acontecesse, eu vou estar torcendo aí, se essa continuidade de queda acontecer, a gente vai ver os pares que tem o USD na frente caindo, então a gente não pode entrar na frente da compra com eles, a gente tem que esperar pelo menos o DXY chegar também numa região interessante para nós, tá? Se a gente for aqui direto para o USDJPY, esse foi um dos que até pegou minha operação. Até mandei pro pessoal do anual, ó, Deus me ama, hein, sem querer, porque eu tinha deixado a ordem aqui plotada. Eu vou colocar aqui pra vocês verem que não tô zoando. Mas, realmente, a forma que chegou é um pouco complicada, porque ele chega de uma forma intencional. Então, se eu tivesse na hora, olhando, certamente eu ia deixar ele absorver essa região antes de estar entrando na frente do trem, né? Mas como eu tinha deixado a ordem plotada aqui, acabou que não deu pra fazer isso. Deu até 2 vezes o risco, mas eu já botei o stop no zero. Provavelmente eu devo sair no zero aí. Então ainda tem espaço para baixo. Se ele tem espaço para baixo, essa região aqui já não é mais válida para mim. E eu só tenho uma região de venda, que é essa região aqui, de 159.405 até 159.616. Não acho que ele vai ter força para voltar lá antes de perder essa mínima, tá? Mas se voltar, beleza. E aí a minha próxima região de compra só tá aqui, em 157.063 até 156.459. É isso que eu tenho para esse ativo que eu gosto tanto de trabalhar. Aqui a gente já acabou que deu a compra, essa região eu marquei na semana passada para vocês, né? Deu a compra aqui pelo Spring, evoluiu, deu a defesa do médio player aqui. Se ele retestar ali, a gente vende. Se não, bota stop no zero. Aqui já foi liquidado. E é isso que nós temos por aqui. Esse fundo, o MACD aqui muito forte, já indicava pra gente, né? Que quando ele chegasse próximo dessa região de topo, o player que fez a venda aqui, fez a manipulação aqui, ele ia aparecer na defesa do médio do player aqui para tentar jogar o preço novamente. Então eu acredito que ele vai buscar a linha. Né? Se ele buscar, eu gostaria muito que ele liquidasse tudo aqui de uma vez para cair nesse ponto de compra pra gente, que é o melhor ponto de compra possível, certo? Em contrapartida, se a gente for olhar até o USDCAD, que é o par dele, em questão de USD na frente, né? A gente vê que ele tá trabalhando nesse canalzinho de 300 minutos e 5 horas. É um tempo gráfico que eu gosto muito de trabalhar. Então, a gente vê aqui que ele tem uma primeira região de compra em 1,36720 até 1,364. Depois, ele tem a segunda região de compra até 1,36142 até 1,35772. Eu não tenho compras aqui embaixo e eu tenho uma região bem forte do diário aqui. Gostaria que acontecesse o quê? Que o player viesse justamente nesse canalzinho, e quando ele tocar aqui, ele tá confluindo com o topo do canal e a minha região. Então aqui seria uma excelente confluência pra gente bater na venda aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, não é Forex, né, mas é porque tá numa região interessante, pra quem acompanha o canal vai gostar de saber, que o Bitcoin, ele bateu cravado aqui numa região de venda nossa. Essa compra aqui, até a galera do anual fez ontem à noite, o Clinton fez também com eles, justamente por conta do índice de sentimento que saiu em nível 8, né? Se a gente for ver aqui, o índice de sentimento de cripto saiu ontem às 9 da noite, o que significa que o pessoal tá com muito medo. Isso atrapalha um pouco as quedas e a gente acaba esperando algum tipo de repique. Então, essa região toda é vendedora aqui, a gente só tem que encontrar os gatilhos corretos para tal mesmo. Essa região aqui é vendedora. Essa primeira linha que eu marquei aqui para vocês é uma linha de boss 60 minutos. Essa segunda linha aqui é uma linha de boss 300 minutos, 5 horas, né? Então, a gente, pelos 60 minutos, eu teria que operar possivelmente uma divergência de 2 minutos. Quando tocar ali a região, é importante que ele tocasse, não caísse daqui. E se for lá no 300 minutos, a gente pode até operar ou uma divergência de 12 minutos, então seria necessário esse movimento aqui, ó. Ele cai, para quando ele voltar, ele ter a divergência aqui pelo próprio histograma. Quando ele cai, ele faz isso, e quando ele sobe, ele faz isso aqui. Ou talvez pela 1 hora, se 1 hora tiver com RSI lá no topo. Será que tá?
Olha, isso eu não tinha visto. Isso eu não tinha visto. O que significa? Depois de uma forte queda igual essa que teve, né, que perdeu os últimos fundos e fez o choque de fato, a primeira vez que o RSI dos 60 minutos chega acima de é um possível topo do diário, tá? Então vamos ficar bem atento a isso. Ele até recuou, ele pagou aí, às vezes, uma vez e meia, duas vezes o risco, mas a gente vai aguardar talvez por uma confirmação para tentar pegar mais. Se passar essa região, essa aqui é a última região que nós temos de venda, que é o tal do reteste, né, de toda a redistribuição. Então tô bem atento a isso aqui. Região de compra a gente não tem mais, né, depois do que aconteceu no vídeo que saiu no sábado. A única compra que a gente tem agora é compra para acumulação a médio e longo prazo, certo? Porque o nível de sentimento a esses patamares é extremo medo, então a gente quer acumular junto com o institucional. Isso atrapalha um pouco a queda. Eu tô numa expectativa que, o que seria o ideal para nós, tá? Ou ele fechar aqui nessa região hoje, é porque tá muito cedo ainda, ou ele tentar até romper isso aqui, tá? Porque aí o índice de sentimento alivia para mais de 8, e aí sim, finalmente, a gente consegue ter mais espaço para cair de novo. Eu não queria que o pessoal tivesse tão amedrontado com essa queda agora, né? Isso é bem ruim para quem tá vendido, como eu. Lembrando que se você quiser entender um pouco mais desses gatilhos de como que a gente opera, como que é feita a condução, como que é feito o gerenciamento de risco e qual é, de fato, o nosso operacional, porque a gente tem a região, mas a gente utiliza vários gatilhos para poder fazer a nossa entrada e nosso gerenciamento. Aproveita e entra na comunidade que a gente tá 30 dias gratuito para você olhar lá, ver se faz sentido para você, e se fizer sentido, e eu garanto que vai fazer, porque nunca no mercado eu vi algo assim. E olha que eu estive perambulando muito por aí, estive ao lado dos melhores e ninguém entrega o que a gente entrega aqui. Inclusive, se você quiser saber de ativos específicos, você manda lá aqui, o pessoal manda sempre os estudos, tem também análise de fundamentalistas das empresas que o Clinton ama olhar e manda sempre para vocês, e os estudos pré-mercado ao vivo todos os dias às 8 da manhã, viu? Então espero vocês lá. Cara, o Brent aqui era outro que eu ia mostrar para vocês, né? Ele acabou cravando a região nossa aqui compradora antes de eu marcar, infelizmente. Faz parte. Vocês vão achar que eu tô de caô, mas infelizmente não é, né? Então a gente tem uma primeira região aqui vendedora em amarelo, lembrando isso, porque o Brent ele tá entrando novamente num ciclo de alta, então a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso. Se a gente for ver aqui, olha o RSI dos 60 minutos bem sobrevendido aqui, então é um ponto de interesse. Como é que tá o 4 horas? Não deve estar, não. Deixa eu carregar. Ou de 5 horas, de 4 horas também não estão ainda, mas seria bem interessante eles chegarem, porque depois dessa forte puxada, a gente quer que eles cheguem a esse patamar para poder estar buscando um fundo. E olha que interessante, se ele voltar aqui, quem comprou aqui já era interessante colocar o stop no zero, mas se ele voltar aqui, eu tô bem interessado para compra de Brent nessa região. 93,13 até 90,70, tá? Vamos ficar bem atento com tudo isso que tá acontecendo lá fora. Eu acho que é uma das melhores oportunidades de estar sempre comprado aí conforme o movimento for andando. Olhando aqui para USA 500, a gente tinha essa região aqui marcada que saiu até no vídeo ontem para vocês, que eu acabo mandando sempre USA, porque é o ativo mais importante do mundo, né? Ele acabou resistindo mesmo na região e agora a gente tem dois cenários. Ele bateu aqui nessa movimentação, ele bateu numa região de 60 minutos, faltou tocar a linha do 300, eu gostaria que tivesse tocado, então ainda continua válido para esse toque, tá bom? Se ele vier romper aqui e tocar, eu ainda continuo buscando a divergência pelo 12 minutos ou pelos 60 minutos. Caso contrário, a gente tem duas entradas de confirmação aqui validadas por esse movimento. Olha como o MACD tá bem forte, indicando que se tiver um recuo de curto prazo, a gente pode estar buscando pela compra aqui. Então a gente vai estar vendo esse cenário aqui. Veja como o preço ele tá caindo de forma devagar, de forma bem lenta. Ele pode até formar uma estrutura aqui para chegar nessa primeira região de 12 minutos, esse breaker block que eu marquei ali, de 6551 até 6524. Se passar, a gente tem esse último ponto, que é 6508 até 6481. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui tá cravado 79, então me atrai bastante. Se a gente for olhar o Zatec também, que é Nasdaq, né? Mesmo movimentação, com exceção de que, como ela tá mais fraca, né? Ela acabou violando essa última região que a gente tinha, depois de liquidar esse fundo duplo e esse fundo duplo, ó, esse e esse, liquidou e fez o movimento. Parou numa região de 300 minutos, esse aqui foi bem bonito, bem cravado. Como é a mais fraca de todas, então é sempre melhor a gente procurar pelas vendas no ativo mais fraco dos pares, né? Então o US 500 tá mais forte que Nasdaq, certamente, né? Então a gente tem que ficar mais atento com isso. Então essa região aqui de venda que já não é mais válida se tocar aqui de novo, vou deixar só para referência nossa. Aqui, entradas de confirmação pelo 12 minutos que nós temos, semelhante ao que a gente acabou de explicar em USA 500, em 24,079 até 23,966, e depois a gente tem de 23,850 até 23,770, certo? Me interessa
bastante essas entradas de confirmação. Olha a MACD bem forte, indicando que ele vai retestar ali. Outro ativo que eu tinha separado para vocês, que a gente tinha falado da última vez, aquela venda que a gente tinha feito, né, que eu comentei com vocês, ela pagou cerca de 4 vezes o risco. Tava tentando achar os meus desenhos, mas eu acho que acabou realmente apagando. Mas aqui foi basicamente porque a gente viu esse choque aqui, viu o retorno nessa região, era um fair value gap. A gente buscou uma entrada depois que o ativo já tinha feito o choque novamente. Olha só, quando o ativo fez esse choque novamente, quebrando a estrutura, ele volta até esse ponto, esse dojizinho. Foi aqui a região da nossa venda. Eu acreditei piamente, que nós iríamos quebrar toda essa região. Ele não fez isso e ele ainda deixa a liquidez. O que não descarta para mim ainda essa próxima região de venda. Porque o que ele fez aqui? Ele veio simplesmente manipular esse topinho aqui que ele tinha deixado para nós. Ó, esse topinho aqui. Fechou fora, fechou dentro. É porque aqui é ruim, né? Não mostra inteiro essa corretora aqui. Tá no... Ah, meu Jesus, é por isso. Não tá... Ah, meu santo, aqui, ó. Agora sim, agora sim. Então a gente tinha feito a venda aqui, bem nesse toque. Acabou cravando, ainda deixou essa bendita de liquidez, certo? Rompeu o canal para cima agora, esse canal já não me interessa mais, e ele veio fazer essa manipulação. Essa manipulação me interessa bastante, porque ele tem ainda intenção de perder essa região. Então, se a gente for olhar pelo tempo micro, para quem não entrou ainda, ele já fez o choque para baixo novamente, e isso aqui foi... Puta, isso aqui foi entrada de confirmação. Violou aqui, mas veio buscar. Isso aqui foi sacanagem. Isso aqui foi sacanagem. Foi a hora da notícia, né? Foi. Mas, enfim... A gente pode até contar com isso aqui como defesa do médio player, mas ficou ruim. A gente vai ter que esperar ver se ele vem buscar pelo menos o pavio novamente. Se ele vier buscar esse pavio novamente, que eu acho mais difícil, mas seria a entrada de confirmação. Caso contrário, a tendência, como eu tenho o alvo final lá embaixo, né? O que eu vou esperar o preço fazer? Cara, simplesmente eu vou esperar as quebras de estrutura de continuidade. Então, ele quebra aqui, volta aqui, quebra aqui, volta aqui. E toda vez que ele estiver voltando, eu vou marcar meus order blocks, meus fair value gaps, meus POIs, para estar tentando vender, tá? Então, agora a gente tem que ficar muito atento a esse ativo. Gosto muito. Um que pode fazer algum movimento bacana, que eu tava bisoiando. Gravamos isso aqui na semana passada para vocês e ele cravou realmente o movimento aqui, nesse primeiro, e aqui ele até manipulou, inclusive do diário. Olha como tá lindo. Isso aqui é um candle Clinton do diário, cara. Que lindo para quem tomou esse movimento. Quem não tomou o movimento, o que a gente pode estar olhando? Uma entrada de confirmação aqui. Então aqui a gente vem traçar o nosso... O ruim foi só que era importante que eu tivesse fechado aqui, tá? Mas vamos dar o benefício da dúvida, porque esse MACD aqui até fez uma convergência... Não fez. Então esse MACD aqui indica que ele pode retestar. É que o único problema aqui agora... Aí me lasquei. Esse fundinho duplo aqui vai me atrapalhar. Então me complica um pouco aqui. Fica difícil, porque eu ia pedir pra gente tentar olhar ou vislumbrar pelo menos essa região aqui, ó. Só que esse fundo duplo aqui, ele fica fora do meu operacional, porque eu vou estar comprando acima de uma região que tem liquidez logo ao lado. Aí fica bem ruim. Vou deixar marcado aqui não pra gente operar. Esse aqui não vai ser operável. Mas só pra gente ver o que vai acontecer. Da mesma forma, o K100 fez a mesma movimentação. Tocou aqui 50% dessa região aqui que eu tinha marcado anteriormente. Deixa eu não sei porque que não sai aqui às vezes. Essa aqui foi violada. E aí, se a gente for olhar lá pelos 60 minutos, aqui. Por que não aparece? Aqui aparece os 50%. Engraçado, né? Esse tá mais bonito. Porque ele não tem a liquidez de fundo duplo. Aí eu consigo, de fato, operar. Já que a gente tem que sempre escolher os melhores ativos, esse aqui é meu cara. Se a gente for pegar e traçar aqui de 0 a 100, a gente vai estar olhando para essa região aqui. Posso pegar esse breaker block aqui, me interessa. Esse aqui vai ser o ponto que eu vou estar olhando para uma possível compra de UK100. Tentando voltar para esse movimento de alta. Gostaria que ele ficasse assim, porque essa liquidez vai servir como alvo para nós. Eu gosto bastante. Essa liquidez aqui, ó. Certo? Vamos torcer para ele ficar aqui paradinho. E acho que é isso. Acho que eu dei um overview geral para vocês. Se vocês quiserem ver, analisar um ativo específico, vocês podem mandar aqui que a gente vai analisando junto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Nos vemos na próxima.